Bom dia, gente. Hoje é 14 de novembro de 2018 e nós vamos começar juntos o primeiro programa Paz e Bem, programa diário de espiritualidade, de meditação, de diálogo meu com você, de nós dois, de todos que estão nos assistindo, com todo mundo, com toda a humanidade, né? Um programa que vai dialogar na sua pouca conversa, no seu muito silêncio, conosco mesmos e com toda a humanidade. Todo dia, então, às 6:30 da manhã, no canal Paz e Bem, às 7 horas da manhã, no canal 247, na TV 247, vamos transmitir, vamos estar juntos nesse programa. É um programa desse novo canal Paz e Bem, mais um canal que é um canal irmão do canal TV 247. Ele só surgiu, na verdade, por iniciativa, por estímulo do meu grande amigo Leonardo Atushi. A ideia inicial era fazer um programa na TV 247 e ele insistiu muito para que a gente lançasse um canal Paz e Bem, que pudesse começar com esse programa e aos poucos a gente vá desenvolvendo toda uma programação voltada à paz e bem. Então, qual é o projeto desse canal? Qual é o projeto deste programa, para falar bem a verdade, né? Inicialmente? A ideia deste programa é, toda manhã, por pouco tempo, 10 minutos, né? A ideia é ser, de fato, algo breve, curto, para abrir o nosso dia, ou para que você assista ao longo do dia, quando você puder, um momento de parar, de refletir, de pensar, de respirar, de conectar, para a gente conduzir nossa jornada, né? A jornada da luta, da alegria, dos confrontos, dos abraços que a gente tem diante de nós a cada dia. Deixa eu falar para vocês bem rapidamente a partir de onde esse programa se estrutura, que é a partir da minha experiência pessoal. Então, minha experiência pessoal é uma experiência fundada no cristianismo, particularmente no catolicismo. Deixa eu contar bem rapidinho, então, a minha história. Eu era um jovem católico, muito católico, até mais ou menos os 15 anos de idade, pensava até em ser padre. Quando aos 15 anos de idade, isso era 1975, especialmente depois da morte do Vladimir Herzog, comecei a me defrontar com a realidade duríssima do Brasil em plena ditadura militar. E como eu acredito que todo jovem católico, todo jovem cristão deve ser, eu era muito sensível à questão social, né, à situação do país, do meu país. E fui cada vez mais nessa caminhada do Evangelho, buscando me aproximar, então, dessa dinâmica do Brasil em plena ditadura militar, e fui cada vez mais me integrando a um movimento estudantil nascente, que ganhou muita força depois da morte do Vladimir Herzog, e aos poucos fui me afastando da igreja. Naquela época, a igreja católica estava saindo para as periferias, indo para os pobres. Eu era um jovem de classe média, e eu estou só olhando aqui, vou olhando o horário aqui para não atravessar os mais ou menos 10 minutos que eu pensei para a nossa programação diária. Então, continuando. Então, eu me aproximei do movimento estudantil e acabei ingressando no Partido Comunista e abandonei meu caminho, então, junto com a igreja naquele momento. Acho que, na verdade, esse caminho de adesão ao movimento estudantil e ao Partido Comunista naquele momento tinha uma lógica muito vinculada à trajetória da minha religião, da minha espiritualidade. Hoje eu penso que Jesus Cristo foi o primeiro dos grandes comunistas, né? Ele era a ideia das primeiras comunidades católicas, das primeiras comunidades cristãs, era exatamente a ideia da partilha em comunidade, que é o ideal comunista, né? Nós vamos conversar mais adiante sobre como as primeiras comunidades cristãs viviam esse ideal de vida compartilhada, de vida comum, de vida comunista, ainda que não de um comunismo estruturado. Isso demoraria muitos séculos ainda de um projeto comunista estruturado, isso demoraria ainda muitos séculos para acontecer. Bom,
Então, acabei me afastando da igreja por muitos anos. A vida foi. Aos 40 anos, me reconverti. Voltei, então, voltei para casa, voltei ao cristianismo, e foi uma conversão muito forte. Eu digo que me virou do avesso e não desvirou nunca mais. E nessa trajetória, um pouco mais de 10 anos depois, em 2011, quando eu estava com 51 anos, eu acabei ingressando na vida monástica cristã, católica. Ingressei no mosteiro de São Bento de Vinhedo, no interior de São Paulo. Lá fiquei aproximadamente 1 ano e meio, e depois mais 6 meses num outro mosteiro chamado Abadia Cisterciense, também dentro da tradição beneditina, Abadia Cisterciense de Nossa Senhora de Harderhausen, numa cidadezinha chamada Itatinga, perto de Botucatu, também aqui no interior de São Paulo. E lá vivi, então, esse período intenso. Eu já vinha vivendo essa espiritualidade beneditina bem antes de ingressar nos mosteiros, que é uma vida de oração e meditação o dia inteiro. É da tradição, não só da vida cristã, mas da vida de todas as espiritualidades. São 3 grandes momentos de parar para rezar, de parar para meditar. Primeiro momento, na aurora, no começo da manhã, é o que nós estamos vivendo agora. Dá para ouvir? Os passarinhos estão começando agora. O segundo momento é a metade do dia, né, por volta da hora do meio-dia. O terceiro momento é o fim da tarde. Então, nas tradições, em todas as tradições, no cristianismo, no islamismo, no judaísmo e em outras tradições também, esses 3 momentos que marcam o dia, que marcam a nossa vida, são também 3 momentos intensos de meditação e reflexão. Nós vamos começar com este primeiro momento, que é o momento da manhã, mas que, como eu disse, você vai poder assistir esse programa a qualquer momento do seu dia ou da sua noite, quando você quiser. Então, eu parto dessa tradição. Esta tradição católica é uma tradição que está refundada com o Concílio Vaticano II, que aconteceu no início dos anos 60, a partir de 1962, e esse Concílio Vaticano II, para ele convergiram e dele saíram 3 grandes movimentos teológicos. Um movimento teológico chamado teologia liberal, sobretudo europeia, que era uma teologia de atualização da Igreja Católica com a vida cotidiana das pessoas. Então, passou a tratar de temas como casamento, naquela época de temas que eram muito relevantes, que era o tema do uso da pílula e outros métodos anticoncepcionais, das relações humanas em toda a sua diversidade. Então, essa foi a teologia liberal. Uma segunda teologia foi a teologia do ecumenismo, a teologia do diálogo do catolicismo com outras religiões cristãs e com todos os caminhos de espiritualidade do mundo. Terceira vertente, terceira corrente, então, que convergiu e depois saiu do Vaticano II, foi a teologia latino-americana, cuja expressão mais conhecida foi a teologia da libertação. Então, o meu caminho de espiritualidade, de reflexão, está fundado nessas 3 grandes vertentes. Então, a teologia liberal, a teologia do ecumenismo e a teologia latino-americana, a teologia da libertação, de profunda vinculação com os pobres e o destino da América e seu destino na América Latina. Esses três caminhos de espiritualidade fundados no Vaticano II, posteriormente, quando houve a reação comandada por João Paulo II na Igreja Católica, foram duramente reprimidos e sobreviveram um pouco às margens da Igreja, e agora reconstroem-se e se colocam novamente à luz do dia, depois do papado de Francisco. Então, é importante dizer, então, que essa é uma espiritualidade também muito sintonizada com o Papa Francisco. Bom, isto posto, isso não quer dizer que aqui será um programa propriamente cristão católico. A minha ideia é que a gente caminhe num processo de espiritualidade aberto, a partir até dessa teologia do ecumenismo, a fazer a reflexão, né, bebendo de outras fontes também.
bebendo de outras fontes dentro do cristianismo e bebendo de outras fontes fora do cristianismo, né? Então, eu vou, dentro das minhas enormes limitações, buscar trazer essas reflexões aos poucos, no dia a dia da nossa conversa aqui para o Paz e Bem, tá bom? Então, eu queria encerrar esse primeiro dia, esse nosso primeiro encontro, com um breve texto do judaísmo, que acho que expressa o espírito deste nosso Paz e Bem. Esse texto foi recolhido por um autor que me é muito caro, chamado Henri Nouwen. É um livrinho chamado, o livrinho chama-se O Caminho da Paz. Henri Nouwen foi um padre holandês, Henri Nouwen já morreu relativamente jovem, aos 63 anos, e que fez um caminho forte de conversão, como a gente diz, de abaixamento, né, a caminho dos mais pobres. Ele, da Holanda, fez um caminho forte de encontro com a América Latina, né? Então, teve um encontro com a teologia da libertação e foi foi muito importante para a renovação da espiritualidade católica. Então, neste livrinho dele, O Caminho da Paz, recomendo muito, gente. Tudo que vocês encontrarem de Henri Nouwen, depois eu vou escrever na descrição o nome dele, vale a pena ler, vale a pena ler. Ele termina esse livrinho com uma historinha rabínica. Os nossos irmãos judeus costumam muito ter essas breves histórias para alimentar a sua espiritualidade, para servir como exemplos e como caminho. Então, eu acho que essa história resume qual é o nosso projeto comum de paz e bem. Vou lá. O rabino perguntou aos seus alunos: como podemos determinar o momento da aurora? Quando termina a noite e começa o dia? Um dos alunos do mestre sugeriu: quando, à distância, a gente consegue distinguir entre o cão e uma ovelha? Não, foi a resposta do mestre. Disse outro aluno. Quando a gente consegue distinguir entre uma figueira e uma videira? Perguntou outro aluno. Não, disse o mestre. Por favor, diga-nos então qual é a resposta, pediram os alunos. E o sábio mestre disse então: é quando você pode olhar para o rosto dos seres humanos e há luz suficiente em você para os reconhecer como seus irmãos e irmãs. Vou ler de novo. É quando você pode olhar para o rosto dos seres humanos e há luz suficiente em você para os reconhecer como seus irmãos e irmãs. Enquanto isso não acontecer, será noite e as trevas ainda estarão conosco. Então, paz e bem é para que as trevas não estejam mais conosco e que nós, em comunidade, consigamos ter luz suficiente em nós para reconhecermos no outro e na outra nossos irmãos e irmãs neste tempo de ódio. Resumidamente, esse é o projeto Paz e Bem. Nós vamos diariamente nos encontrar, fazer essa reflexão e terminaremos sempre o nosso programa com um breve momento de silêncio. Não vai dar, não tem sentido na internet a gente fazer uma meditação prolongada, mas nós vamos terminar juntos com um silêncio que nos fará dialogar coração a coração todos os dias, eu e você. Eu vou encaminhar esse momento de silêncio. Eu vou fazer ele bem rápido hoje, com uma pílula, depois a gente estende um pouco mais. Eu vou também, dentro das minhas enormes limitações, buscar encaminhar este primeiro momento. O que é fundamental? Que você esteja sentado ou sentada, esteja parado. Se você está na cozinha em casa, se você está no trabalho, para um minuto. Nós vamos parar 2 minutinhos agora. Você e eu. Vamos parar 2 minutinhos para este brevíssimo momento de silêncio. Importante estar sentado, com a coluna ereta, a cabeça adiante, o coração tranquilo, em repouso. Eu aqui no nosso programa vou usar algo que é comum nos mosteiros, é um banquinho de oração, de meditação. Deixa eu mostrar para vocês. Que é esse banquinho aqui. Depois eu vou
tá? Esse banquinho a gente se senta sobre ele, né? Enfia as pernas para baixo, senta-se nele, e com isso nós ficamos numa posição confortável, mas ao mesmo tempo vigilante, né? Que nos permita a vigilância, que não a gente fique encostado num sofá, numa posição que vai nos convocar para o sono, não, numa posição de vigilância. Então, se você está sentado, tenta aí ficar na beira da cadeira, né? Se você está em pé e não vai conseguir sentar, tenta dar uma encostada na parede, uma leve encostada também, ficar ereto, ereta, e vamos fazer esse caminho que é um caminho de silêncio. Vamos tentar trazer para dentro de nós esse espírito de encontro com o irmão, a irmã, no meio das trevas, ou quando as trevas começam a se dissipar e a luz suficiente em nós. Então, vamos fazer assim. Vamos fechar o olho. Eu estou fechando meu olho aqui. Fecha o seu olho aí. Relaxa. Aqui eu estou ouvindo os passarinhos que estão cantando. Você vai estar ouvindo aí barulhos ao seu redor. Tenta se desligar um pouco dos ruídos, dos barulhos, mesmo que seja um barulho agradável, como o canto dos pássaros. E vai relaxando, respirando, vivendo a sua respiração e buscando se conectar com o ritmo do seu coração, que é o ritmo do coração de toda a humanidade. Silêncio. Silêncio. Bem rapidinho. Bem rapidinho. Terminamos então com esta mensagem do Rabino. Quando há luz, é quando você pode olhar para o rosto dos seres humanos e há luz suficiente em você, em nós, para os reconhecer como seus irmãos e irmãs. Enquanto isso não acontecer, será noite, e as trevas ainda estarão conosco. Oremos pela luz. Ela é a paz e o bem que o mundo não pode nos dar, também não pode nos tirar. Paz e bem, gente.